Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Mais uma notícia triste, a gente perde mais uma lenda do futebol brasileiro em menos de um mês. Roberto Dinamite morreu hoje aos 68 anos de idade, vítima de um câncer no intestino, né? Esse câncer foi diagnosticado no final de 2021 e ele estava lutando contra esse problema, postou vários vídeos, né, nas suas redes sociais, mas nitidamente ele estava muito magro, a saúde dele realmente estava fragilizada e hoje a família traz essa triste notícia. Roberto Dinamite não é só o maior ídolo da história do Vasco, que já é muita coisa, um clube tradicional como o Vasco, né, com a história que esse clube tem, ele ser o maior jogador da história desse clube, indiscutivelmente, isso já é gigante, né, mas ele é o maior artilheiro da história do Brasileirão. Muita gente não sabe disso. Roberto Dinamite no Campeonato Brasileiro marcou 190 gols. É muita coisa, um número que até hoje não foi alcançado. Vamos lembrar, um jogador que jogou na época dos anos 70 e 80, né? E hoje aí com suas 38 rodadas, o Brasileirão ainda não fez o maior artilheiro que o Dinamite. Tudo bem que ele tem o benefício de que na época você tinha limite de estrangeiros na Europa, assim, se não tivesse, talvez um clube europeu tivesse o contratado lá naquele momento e ele não pudesse fazer tantos gols pelo Vasco, né? Porque hoje é assim, se alguém faz 30 gols no Campeonato Brasileiro, no ano seguinte ele já está embarcando para a Europa e se tiver mais de 30 anos para o Oriente Médio. Então isso pode beneficiar o Dinamite, mas ainda não deixa de, assim, é um número fantástico, 190 gols. E ainda tem o fato que o Dinamite marcou mais de 700 gols em sua carreira, né? E só pelo Vasco ele tem mais de 700 gols. Isso é um número assustador. Se a gente parar para pensar, Lewandowski em sua carreira inteira, tudo bem, ainda tem bons anos pela frente, mas ele não passou de 650 gols. Luis Soares não chega aos 700 e a gente está falando de um dos melhores atacantes que a gente viu nessa geração. Muitos grandiosos atacantes, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, entende? Esses caras não chegaram perto dos 700 gols. Estão ali nos 500, quase chegando nos 600, mas no final das contas, o Dinamite, só pela sua passagem no Vasco, conseguiu 708 gols, se não me falha a memória. É um número extraordinário, assim, por um clube só, e são todos jogos oficiais, isso é uma coisa que tem que lembrar, não é só amistoso, vai somando, não. Então, assim, é um número extraordinário que o Dinamite teve, e não à toa ajudou o Vasco a ser campeão brasileiro, se não me falha a memória, no ano de 1974, e mais alguns títulos estaduais, que na época tinha muito mais glamour e importância do que tem hoje em dia, né? Hoje o estadual é bem marginalizado, mas naquela época era algo muito importante para os clubes e no momento de muita rivalidade, pesado, na época que o Vasco estava mais pau a pau com o Flamengo, né? Fato é que aquelas conquistas estaduais tinha um peso muito maior do que tem hoje, né? E assim, o Dinamite, ele era um cara intocável no Vasco, né? Não à toa, né? Toda vez que ele ia fazer uma coisa após a sua carreira grandiosa no futebol, que antes de encerrar essa parte aqui, que ele teve até passagem pela seleção brasileira, importantíssimo em 78 na Copa do Mundo, foi o artilheiro da seleção brasileira em 1978. Óbvio que ninguém lembra da Copa de 78, até porque a gente não foi campeão, foi a Argentina, né? Mas eu acho meio engraçado, porque 78 não é lembrado, 82 só porque o Tele Santana era técnico, jogava bonito, mas tomava gol todo jogo, né? 82 é uma seleção bem superestimada, assim, porque ela não era tão efetiva assim. Jogar bonito não é sinal de eficiência. Ele esteve na seleção de 82, só que ele não foi utilizado pelo Tele, mas vai lembrar que ele teve quase 30 gols pela seleção brasileira, então teve aí sua marca também pela nossa seleção. E assim, que eu dizia, né, que ele era um cara tão intocável que tudo que ele fizesse depois de sua carreira como jogador de futebol, a torcida do Vasco ajudava. Por exemplo, campanha para deputado estadual. Ele foi eleito 5 vezes deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Muita gente pode não saber disso. Eu acho que quem é do estado do Rio já sabe disso. Então, ele foi muitas vezes um político, né, do MDB durante muito tempo, na época PMDB. Eu acredito que ele não fez nada de muito importante, porque quase toda celebridade que vai para política para ser eleito para um cargo não faz nada de muito importante mesmo, né? E assim, ele depois tentou ser presidente do Vasco. Eu acho que é aí que o torcedor carioca tenta lutar para esquecer algumas coisas do Dinamite, porque ele como presidente do Vasco foi muito ruim, né? Ele não teve uma boa gestão financeira, endividou o clube e o nível do elenco caiu. Porque às vezes você endivida o clube, igual o Atlético Mineiro fez agora. Nossa, endividou de um jeito inacreditável. Mas o elenco inegavelmente está mais forte, né? Eles não sentem saudades do time de 2019 com o elenco que tem hoje. Então, a questão é, a gente tem aquele negócio, às vezes tem um endividamento eficiente, se é que dá para falar dessa maneira, mas teve um endividamento estúpido, que é o que o André Sanches fez no Corinthians há vários anos, e é o que o Dinamite também fez no Vasco. E assim, ele
acabou com rebaixamentos, né? E assim, ele sempre usava também a passagem como jogador para tentar usar como desculpa uma gestão não muito eficiente. Mas isso não manchou a imagem dele, ele continua sendo um grande herói do Vasco. Inclusive, eu também uma foto linda ali da festa da torcida, com uma estátua dele, né, na frente do São Januário. Fato é que ele perdeu essa batalha, mas assim como o Pelé e como outros jogadores, né, o legado que ele deixa, a história que ele deixou no futebol, não vai ser esquecido, né? A gente, no final das contas, sempre vai lembrar dele, dos gols que ele já marcou, da história que ele tem. Então, assim, o cara tá para sempre no livro de história do futebol brasileiro. E eu acho que, assim, uma pena a gente perder ele, 68 anos, dava para ter ficado mais tempo aqui conosco, né? Infelizmente, o câncer é uma doença maldita e acabou levando mais um grande herói do futebol brasileiro. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários. E de Roberto Dinamite, que você possa descansar em paz e que Deus abençoe seus familiares e amigos, os conforte nesse momento difícil. Até o próximo vídeo.